Este vídeo é para você que vai fazer ou está planejando a sua primeira viagem de cruzeiro marítimo. Eu sou Ana Cláudia do canal Memoriarte Viagens e hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber antes de embarcar num navio enorme para conhecer lugares super diferentes. Algumas vantagens e desvantagens desse meio diferente e maravilhoso de se viajar. Se você já fez um cruzeiro, assiste o vídeo até o final e diz para mim aqui nos comentários o que você achou e conta um pouquinho da sua experiência para nós. Eu já viajei muito de navio, de 3, 4, 15 dias e adoro esse jeito de viajar. E tenho alguma experiência para passar para vocês. E principalmente te dar dicas para você se preparar bem para a sua próxima viagem de cruzeiro. Para você não perder nenhuma dica que eu vou dar, já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você ficar sabendo de primeira assim que eu lançar o vídeo. Bom, gente, vamos falar primeiro das vantagens de se fazer um cruzeiro. Uma das grandes vantagens do cruzeiro é você poder chegar no seu quarto, desfazer a sua mala, arrumar tudo no guarda-roupa e não mexer lá até o final da viagem. Imagina, se você vai ficar 15 dias viajando, olha que maravilha, suas roupas todas arrumadinhas e cada dia num lugar diferente sem se preocupar com a mala. Para mim, essa é uma vantagem maravilhosa. Adoro fazer isso. Assim que eu entro na cabine, eu já arrumo todas as minhas coisinhas. Assim que você entra no navio, você recebe um cartãozinho, como esse daqui. Esse cartãozinho, ele é o passe para você entrar e sair do navio. Também é com esse cartãozinho que você vai fazer suas compras, você vai pagar tudo o que você consumir dentro do navio que não está incluído no seu pacote. E no shopping, né, gente? Nossa, esse cartãozinho passou muito no shopping. Outra vantagem são os restaurantes. Então, no navio você tem vários restaurantes. Tem navio que tem 9 restaurantes, 10 restaurantes. É muito legal. Cada um deles com um estilo diferente, com uma comida diferente. Então, para os amantes de gastronomia, é maravilhoso viajar de navio. E cada dia almoçar ou jantar num restaurante diferente. E existem uns restaurantes que eles chamam de opcionais. Esses opcionais, eles cobram uma tarifa fixa, não é por menu. E eu acho que vale muito a pena pagar para você conhecer um restaurante diferente. Geralmente, eles têm um restaurante francês, um restaurante italiano, um restaurante japonês. E aí, com o seu cartãozinho que você recebeu na entrada, você paga a conta desses restaurantes especiais. Também não estão incluídos no pacote as bebidas alcoólicas. Existem pacotes de bebidas que você pode adquirir que você paga por dia. Se você não optou por um pacote de bebidas na hora do jantar ou na piscina, você tem que apresentar o seu cartãozinho e é aqui que eles vão debitar. Geralmente nos restaurantes que estão incluídos no seu pacote, você tem horário para ir jantar. Aqui no seu cartãozinho vai estar escrito qual que é o seu turno de jantar. Então existe o turno das 6 e depois existe o turno das 8. Se no seu cartãozinho não tiver marcado nenhum turno, você pode escolher o seu horário. Qual é a desvantagem de você escolher o seu horário? Você pega uma ligeira fila antes de conseguir entrar no restaurante. Então a minha recomendação é, se você não tem horário fechado no seu pacote, você não tem um turno onde você é obrigado a ir às 6 ou às 8 da noite, se você optou por horário livre de jantar, então faça a reserva dos jantares antecipadamente. Pelo aplicativo do navio, você consegue já reservar os horários do seu jantar. Se você não conseguir reservar pelo app, você pode reservar lá na recepção. Assim que você chegar no navio, vai lá na recepção e reserva os horários dos seus jantares. Assim você não vai precisar ficar na fila esperando. Outra vantagem também são as festas ou atrações noturnas. Então, todo dia no seu navio, você vai ter uma música ao vivo, alguém tocando um piano, alguém tocando um violino. Então, cada noite tem alguma coisa acontecendo e é muito legal você ter
coisas para fazer todos os dias à noite. Outra vantagem: shows. Então, além das atrações noturnas, existem os shows. Então, todo navio ele tem um teatro. Alguns navios, eles fazem shows até da Broadway. Eu já fui em 2 navios gigantescos, são os maiores que tem da Royal Caribbean. Eles exibem shows da Broadway. Esses shows não tem lugar fixo, não tem lugar marcado, mas ele tem uma limitação de pessoas. Então não se esqueça de reservar o seu show assim que você comprar o pacote de cruzeiro. A grande vantagem de viajar de navio é você acordar cada dia num lugar diferente, sem ter que arrastar mala, sem ter que ficar horas num carro ou num avião ou num ônibus. Gente, é maravilhoso. Você abre a sua janela e tá lá o lugar prontinho para você pegar só sua bolsa e sair caminhando, fazendo o seu passeio do dia. Falando de passeios, então todos os dias em que o navio atracar, você vai fazer um passeio diferente. E aí você pode escolher como você quer fazer esse passeio, se por conta ou comprando um pacote do navio. Gente, o que é muito importante para vocês saberem: se você não vai comprar o pacote do navio, fiquem, pelo amor de Deus, fiquem espertos com o horário da volta. Gravem lá no celular, marquem lá à mão. O horário da volta é extremamente importante, senão o navio vai embora e você fica. Eu escutei em alguns comentários que o pessoal desembarca as coisas dos passageiros, deixa os documentos dele no porto e vai embora. E você tem que se virar para ir até a próxima parada para pegar o navio de volta. Bom, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu já passei alguns apuros fazendo passeios por conta. Uma vez no Havaí, nós decidimos alugar um carro. Vamos lá, alugamos um carro e fomos conhecer a ilha. O navio saía às 5h30 da tarde. Nós nos programamos para chegar às 4h30, com 1 hora de antecedência. Porém, nós pegamos um congestionamento na ilha. Gente, por muito pouco eu não perco o horário. Então, temos que ter muito cuidado. Podem acontecer, pode furar um pneu, pode ter congestionamento. O carro pode quebrar, o ônibus pode quebrar. Talvez essa seja a maior razão pela qual as pessoas preferem comprar o tour do navio ao invés de fazer os passeios por conta. A grande desvantagem dos pacotes do navio é que eles são mais caros do que você passear por conta. Uma vez que nós paramos na Grécia, em Atenas, nós saímos, ele estava atracado, nós saímos do porto e compramos um ticketzinho do ônibus de linha normal e fomos até Atenas, até Acrópolis. Chegando em Acrópolis, nós compramos o ingresso, conhecemos Acrópolis, saímos de Acrópolis, fomos para uma outra praça, conhecemos a praça, voltamos para o navio com ônibus de linha, tudo por conta. Gastamos 30 euros, 40 euros no máximo. E o passeio do navio era 110 euros por pessoa para visitar a Acrópole. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. E aí você tem que pesar o risco versus o preço. Ainda falando dos passeios, uma outra desvantagem é que os passeios saem muito cedo. Então, nos dias de passeio, você vai ter que acordar 6, 5 horas da manhã, porque às vezes o passeio sai às 7, aí você tem que acordar antes para tomar café. Bom, isso não é um problema para mim, mas para algumas pessoas que são mais noturnas, que ficaram no show até tarde, que ficaram dançando até tarde, pode não conseguir acordar tão cedo. Essa é uma desvantagem. Se você não estiver no seu ponto de encontro lá do seu ticket do passeio, no horário marcado, você vai perder o passeio. Ainda em relação aos passeios, então se você decidiu que você vai fechar os passeios do navio, fechem no primeiro dia que você entrar no navio. Eu deixei para fechar os passeios no terceiro dia. E aí no terceiro dia, gente, era uma viagem de 7 dias. No terceiro dia eu fui lá, falei, eu resolvi fazer o passeio de Taormina, me vê 2 aí. O que? Já não tinha mais. Então a dica é,
pense direitinho, decida antes de você embarcar no navio quais são os passeios que você vai fazer com eles e quais são os passeios que você vai fazer por conta. E aí, na hora que você entra no navio, se não for no primeiro dia, na hora que você entrou, no máximo no segundo dia de manhã, já vai lá e já fecha os passeios para garantir a sua vaga no tour. Senão você vai acabar ficando sem, como eu fiquei. Uma desvantagem de se viajar de navio é que você não vai conseguir conhecer a fundo cada cidade em que ele parar, porque é muito pouco tempo. Então ele vai parar geralmente em torno das 7, 8 horas da manhã até as 6 da tarde, e nesse período você não vai conseguir conhecer profundamente a cidade. A viagem de navio, ela te dá um gostinho daquele lugar, quero mais. Eu vi um pouquinho, agora eu quero voltar para ficar 3, 4 dias e conhecer a fundo a região. Todos os dias, quando você chegar do seu passeio, ou até no primeiro dia, quando você entrou no navio, você vai encontrar um papelzinho como esse aqui na sua cama. Esse papelzinho é muito importante, viu? Não despreza ele não. Aqui tem tudo o que vai acontecer no dia seguinte. Aqui tem os horários de abertura dos restaurantes, aqui tem o horário do show, aqui tem toda a programação. Então, por exemplo, se o navio ele tem aquela escalada outdoor, então você vai ter aqui o horário em que começa a escalada, o horário que termina, os horários das festas, até a previsão do tempo do dia seguinte está aqui. Então, gente, vale muito a pena dar uma lidinha para você poder ver tudo o que vai acontecer e escolher como é que você vai querer passar o seu dia. Bom, vamos falar de um tema que todo mundo pergunta, o balanço. E aí, o navio balança ou não balança? Gente, isso vai depender muito do lugar aonde você está e do tamanho do navio que você está. Os navios maiores, geralmente você não percebe eles balançando. Agora, os navios menores você já sente um pouco mais, mas isso também depende do lugar. Então, por exemplo, a gente já foi para Grécia. A Grécia é um lugar que quase não balança, porque as ilhas, o mar parece ser calmo, então a gente nem sente que está viajando de navio. Pelo menos no verão, que foi quando a gente foi. Agora, eu já fui em novembro, por exemplo, para a Europa, onde a gente nem conseguiu fazer uma das paradas programadas. O navio estava programado para parar em Livorno, para a gente ir para Pisa ou Florença, lá na Itália, e ele não parou, porque o mar estava tão bravo que ele não tinha condições de parar. Então, imagina, ele teve que pular essa parada. E aí, realmente, o navio estava balançando um pouquinho, a gente teve que tomar aquele Draminzinho lá que a gente leva na bolsinha. Essa é uma outra dica. Tenha na sua malinha sempre alguns remedinhos para enjoo. E ainda falando desse balanço, se você está com muito receio do balanço, não escolha as cabines nos andares mais altos do navio. Escolha mais baixo e no meio do navio. Além de você pensar no balanço do navio, onde balança menos, é legal você também ficar perto do elevador. Por quê? Eu já peguei alguns navios que são tão grandes que você leva um tempo para cruzar. Então você vai lá tomar um café. Aí, ai caramba, esqueci o óculos de sol. Aí você tem que voltar para sua cabine. De repente você tem que atravessar o navio para chegar lá na sua cabine, que está lá no fundinho do navio. E isso é no mínimo uns 15 minutos andando, gente, sem brincadeira. O navio é muito grande. Então, na hora de escolher, dá preferência para o meio, né? Não andar não muito alto, andar mais no meio do navio e perto de um elevador. Uma outra dica legal também: quando você vai entrar no navio, você despacha suas malas, como se você estivesse num aeroporto. Então você coloca uma etiqueta na sua mala, onde nessa etiqueta vai estar escrito o número da sua cabine e os seus dados. Então você despacha a sua bagagem lá, as malas maiores, e a dica é você ficar com uma malinha de mão, geralmente uma mochila, para você não ter que ficar arrastando mala de rodinha pelo navio todo.
Nessa mochila, nessa bolsinha de mão, o que eu recomendo? Coloca um chinelo, coloca uma roupa de banho, um protetor solar, os seus remédios do dia a dia, coloca um chapéu, que geralmente o sol pega. Então normalmente a gente entra no navio por volta do meio-dia, 1h da tarde. E aí, se você quiser pegar uma piscina, você já pode ir lá para a piscina, você já tem uma roupinha, enfim, você já está meio que prevenido. As malas só chegam na sua cabine mais para o final da tarde. Vale a pena fazer uma bolsinha de mão. Em todas as paradas, a hora que você está saindo do navio, tem sempre um fotógrafo com algum bichinho, alguém fantasiado, tirando foto. Gente, a minha dica é, você tá lá para se divertir, então entra na brincadeira, tire as fotos. Tira, não custa nada, né? Depois você vê se você quer comprar ou não. Essa daqui é uma das fotos que a gente tirou, ó, tá vendo? Era aqui no Brasil mesmo, em Ilhabela, a gente tinha um golfinho lá tirando e ficou de recordação. Não é tão barato, mas é uma recordação que, na minha opinião, vale a pena. Gostaram das dicas? Então comenta aqui, fala pra mim o que vocês acharam. Se vocês já viajaram de navio, deixa aqui um pouquinho da sua experiência, me conta como é que foi e também me fala se eu esqueci de algum ponto importante que a gente comenta no próximo vídeo, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou contar em detalhes como é que foi a nossa última viagem de cruzeiro, que foi pela Itália, Croácia, Grécia e Montenegro. Foram 12 dias no mar, muito legal, você não pode perder. Já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você ficar sabendo assim que eu lançar o vídeo. Até lá!